Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice e eu vim gravar mais uma palavra aqui pra vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem e a paz do Senhor. Hoje eu vim gravar mais uma palavra que está no meu coração e vim falar um pouco sobre a palavra de Deus pra vocês. E é isso, gente. Antes de começar a palavra, eu peço que você possa se inscrever se você quiser nesse canal, se você gostou desse vídeo, das palavras aqui do canal, que você possa curtir para que alcance mais pessoas e também compartilhe para que o amor de Cristo possa alcançar mais pessoas e também que você possa comentar se você quiser. E é isso, gente. Vamos partir a palavra. Eu vou ler para vocês Lucas 15, 20 até 24, que diz: A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matam-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E hoje eu vim falar para vocês, e o tema da minha palavra de hoje é sobre o coração de Jesus. E essa palavra que eu li é no lugar do Pai, né? Que na palavra fala Pai, vamos colocar Deus ali, porque Deus é o nosso Pai. E eu vim falar um pouco sobre o coração de Jesus, e vocês vão entender. Enquanto eu leio o que eu escrevi, vocês vão entender o que essa palavra é sobre. Eu vou perguntar para vocês uma pergunta de reflexão que diz: Você lembra do dia em que você encontrou Jesus pela primeira vez? Como você descreveria algo sobre o coração de Jesus? Que você possa pensar aí sobre isso. Como que você... se alguém perguntasse para você, como que é o coração de Jesus para você? E o que você responderia? O coração de Jesus é o coração mais bondoso que eu já conheci. Mesmo sendo Deus, Jesus morreu por nós, mesmo nós não amando a Ele. Mesmo assim, Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Uma das formas que mais refletem, que mais diz sobre Jesus na palavra de Deus, é quando Jesus ele morreu naquela cruz por nós, porque reflete o quanto ele se humilhou no nosso lugar, o quanto ele sofreu no nosso lugar e quanto ele teve compaixão de nós e misericórdia de nós, porque nós somos salvos pela misericórdia, pela graça de Deus. E a graça, ela é imerecida. Nenhum homem merece a graça de Deus. E isso é uma verdade que nós encontramos também na Bíblia, que a graça, ela é imerecida, né? Que a gente tem que se humilhar diante de Deus, que a gente tem que se prostrar diante de Deus, porque Ele é digno. Nós não somos dignos, mas Ele é. Ele merece a nossa adoração e a nossa sinceridade. O coração de Jesus é justo e ele não abandona os seus filhos. Como diz aqui na palavra, que quando o filho ele foi se encontrar com o pai, quando ele voltou para a casa do pai, o pai ele abriu os braços, abraçou ele, beijou ele e fez uma festa para ele e acolheu ele. É assim que Jesus faz conosco. E isso fala muito sobre o coração de Jesus, porque o coração de Jesus é um coração misericordioso, um coração cheio de amor. E é um coração também justo. E nessa palavra, o pai, ele não foi atrás do filho, o filho que se aproximou dele. Então é isso também que eu vou falar sobre hoje também. O coração de Jesus é igual o pai do filho perdido que recebeu o seu filho de braços abertos. Porque sempre que pecamos e caímos, Jesus sempre está disposto a nos perdoar, mas nós precisamos nos aproximar de Jesus. Porque Jesus é educado, bate na porta, mas nós precisamos abrir a porta. Nós temos a responsabilidade de deixar Jesus fazer morada em nós. Porque quando o filho ele vai embora, o pai não vai correr atrás dele. O que significa que o pai estava esperando seu filho, mas ele não correu atrás dele. O filho que tomou a atitude de reconhecer seus pecados se arrependeu e foi encontrar o seu pai novamente.
E é isso que acontece conosco. Muitas vezes nós temos um coração muito orgulhoso que deixa esse orgulho entrar no nosso coração e a gente fica esperando o Pai sentado. E a gente não tem uma ação, a gente não decide encontrar o Pai novamente, a gente não decide abrir a porta para ele entrar. Isso é uma coisa que muitas pessoas, infelizmente, estão presas espiritualmente por simplesmente não abrir a porta. Então, que a gente possa abrir a porta, porque Deus pode fazer coisas maravilhosas. E Deus tem feito coisa maravilhosa na minha vida que eu fico muito impactada, que eu não sei explicar, é algo assim sobrenatural que eu não posso ver, mas que Ele vê e que é real. É real. O mundo espiritual, o mundo celestial do céu é real e não duvide disso. Quando conhecemos cada vez mais a Jesus, mais percebemos o quanto somos falhos e precisamos de Jesus. O coração de Jesus é também como o coração de Jesus é como o nosso coração deve ser, né? Quando a gente vai percebendo quem Jesus é, quando a gente vai estudando sobre o coração de Jesus, sobre quem Jesus é e sobre o que ele fez, a gente reconhece que a gente é falho e que a gente precisa dele. Quando a gente estuda sobre os atributos de Deus, a gente vai vendo a sujeira no nosso coração e isso produz arrependimento. E o arrependimento produz santificação. E a santificação produz um coração agradável aos olhos de Deus. E Deus, ele nos honra. Deus, ele sempre vai nos honrar. Mas, primeiramente, a gente tem que se humilhar diante dele todos os dias. Em 1 Coríntios 13, 1 até o 7, diz sobre o amor e também sobre como o nosso coração precisa ser bondoso, paciente, não inveja, não se vangloria, não se orgulha e não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Gente, esse em 1 Coríntios 13, 1 até o 7, fala sobre o amor e fala sobre o nosso coração. Como que o nosso coração deve ser? Porque na Bíblia diz que tudo que o coração deseja, a gente faz, né? Tudo que o nosso coração deseja, que a gente tem aquele desejo pecaminoso ou bom, a gente faz, a gente acaba fazendo aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está no nosso coração. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas é impossível uma pessoa que verdadeiramente conheceu Jesus não transformar seu coração. Precisamos entender que quando Jesus entra na casa de alguém, tem que ter uma mudança de vida. Quando temos um relacionamento com Jesus, nosso coração se parece cada vez mais com o de Jesus. Não porque somos perfeitos, mas porque seguimos quem é perfeito, né? Essa frase é muito famosa, que nós não somos perfeitos, mas a gente segue quem é perfeito. O que isso quer dizer? A gente não é perfeito, mas através da palavra de Deus, através da oração, através de estudar a palavra, a gente vai se tornando mais parecido com Jesus. A gente vai se santificando cada vez mais, porque a santificação é um processo que a gente vai viver até Jesus voltar. Porque a gente vai ser totalmente santo só no céu. Mas aqui na terra a gente tem que seguir a palavra de Deus, e através da palavra de Deus a gente vai se parecer mais com Jesus, porque Jesus, ele vai nos confrontar. O Espírito Santo vai nos confrontar, vai nos corrigir, e isso gera edificação, que é transformação. Então, a palavra de Deus é um dos maiores recursos, gente, para uma vida cristã, incluindo a oração. Porque a oração, gente, não acho que Deus não ouve essa oração, porque Ele ouve. E eu tenho prova disso na minha vida pessoal, que Ele ouve. Ele ouve, Ele anota e Ele sabe. Ele envia os anjos dele para anotar, né, a nossa oração. Então, assim, é que a gente possa confiar em Deus e saber que Ele ouve a nossa oração. Porque Jesus, ele não somente transforma por fora, ele também transforma o nosso interior. E, gente, pra mim,
sério pra mim. Quando Jesus, ele transforma o nosso interior, o nosso coração, ele transforma também o jeito que a gente é do lado de fora. Por exemplo, como a gente se veste, como a gente age, né? Que isso é algo interior do nosso coração, porque as nossas atitudes, elas valem mais do que nossas palavras, né? Então, quando Jesus, ele entra na nossa vida, ele nos transforma por dentro. E aí, isso vai refletindo por fora, do jeito que a gente veste, do jeito que a gente, talvez, sabe? Se veste assim, sabe? Por quê? Porque quando... gente, roupas também, elas refletem sobre você. Porque quando alguém te vê com uma roupa curta, ela vai pensar algo ao contrário, gente. Vai pensar outra coisa, né? Não importa se você usa uma cruz, não importa se você... Gente, a pessoa vai pensar outra coisa, entendeu? Então a gente tem que se vestir de um jeito modesto, porque a gente é o templo do Espírito Santo. E quando a gente se veste como Jesus se agrada, a gente tá refletindo a Ele. E as pessoas vão ver a diferença em nós, sabe? Porque não adianta nada ser transformado somente por fora. Porque viver de aparência não significa que você tem intimidade com Jesus. Porque quem vive somente de aparência, gente, desculpa, mas não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando você só vive de aparência, você tá vivendo para agradar os homens. Você não tá vivendo para agradar a Deus. Porque quando uma pessoa, ela vive para agradar a Deus, ela pode até desagradar os homens, mas ela agrada a Deus. Entende? Como uma cristã, não é toda hora que eu vou agradar as pessoas, sabe? Eu tenho que agradar a Deus e não as pessoas. Então a gente tem que entender isso. O coração de Jesus é humilde. O maior exemplo da humildade de Jesus é quando ele se tornou servo e nos serviu, mesmo a gente não merecendo. Mesmo sabendo que Judas iria lhe trair, Jesus ainda lhe serviu e lavou os pés de todos os seus discípulos. Mesmo Jesus sabendo que Judas iria lhe trair e que vendeu ele por 30 moedas, ele ainda serviu a Judas. Olha como Jesus ele é humilde, olha como Jesus ele é totalmente santo, totalmente bondoso, humilde, assim, soberano, sabe? E ele se tornou servo, gente, mesmo sendo Deus, mesmo sendo soberano, ele ainda nos serviu e nos serve, né? Mas isso não quer dizer, gente, que Deus ele vai te dar tudo o que você quer. Deus ele não é seu garçom, ele é seu Senhor. Então Deus ele faz a vontade dele, né? Então a gente tem que entender isso também. Mas enfim, então a gente tem que ter um coração humilde, a gente tem que servir as outras pessoas, a gente tem que amar o próximo, né? Isso é um mandamento que está na Bíblia, gente. Então, assim, ser humilde é perdoar, ser humilde é pedir perdão. E você mudar, né? Então, a gente tem que entender isso. Jesus não se vangloria e não era orgulhoso. Jesus sempre dava honra e glória ao Pai, ou seja, a Deus. E isso deve ser uma preciosa lição para nós. Nós precisamos ter um coração humilde, não orgulhoso. Então, será que você está se esforçando para ter um coração mais parecido com o de Jesus? Gente, a gente tem que entender que toda a honra, toda a glória, toda a força é de Deus. Né? A gente é nada sem Deus. Isso está na Bíblia. Isso eu acho que está em Mateus 15. É Mateus 15. Eu acho que é no versículo 7, se não estiver enganado. Que diz que sem Jesus a gente é nada. Por quê? Porque aqueles que permanecem em Jesus vão dar bons frutos. Mas aquele que não permanece em Jesus, eles vão até dar fruto, mas eles te destroem. Eles não duram para sempre, eles não duram por muito tempo. Então a gente tem que entender que a gente é nada sem Jesus, a gente precisa de Jesus, a gente é dependente dele todos os dias. E o coração de Jesus, quando a gente conhece o coração de Jesus, quando a gente conhece verdadeiramente Jesus, a gente sente aquela sede,
aquela fome de buscar Ele e ser mais parecido com Ele. Então é isso que eu queria trazer pra vocês, gente. Palavra bem rápida, bem simples, mas eu espero que tenha edificado a sua vida. Espero que tenha quebrantado seu coração no nome de Jesus. E é isso, gente. Agradeço por todos que estão assistindo esse vídeo, que assistem esse vídeo no meu canal. E é isso, gente. Vai ter muitos vídeos vindo por aí, se Deus quiser. E é isso. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana da semana de vocês. E que Deus abençoe tudo que vocês fizerem. E que vocês sempre possam fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus.